Olá, olá, boa tarde. Psicóloga Jerusa aqui. Já vamos esperar só um minutinho para começar a nossa live. Oi, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Segurar só um minutinho para mais pessoas entrarem. A Débora já tá aqui, Junomoto também. Quem mais? Deixa eu ver. Atlas. Obrigada. Oi, gente. Oi, Lê, tudo bem? Que bom que tu tá aqui. Vou esperar só um minutinho pro pessoal começar a entrar. Obrigada pela participação de vocês. Andréia! A Cristine também! Obrigada, gente! Ai, que lindas! Hoje o assunto da nossa live, Rena. Ao vivo. Hoje o assunto da nossa live é desistir do que te faz mal ou persistir e ser infeliz. O que vocês acham? O que vocês me dizem sobre isso? Ei, Andréia, tu foi uma das primeiras, sim! Deixa eu ver aqui. A Rose! Ah, que ótimo, gente! Bom, então eu vou esperar o pessoal tá chegando, daí eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou psicóloga Jerusa, tá? Trabalho com atendimento online e presencial em São José, em Santa Catarina. E aí a gente veio fazer essa live porque esse assunto tá sendo um assunto muito importante, muito pertinente entre nós mulheres, tá? Ai, a Cristina, rainha do Reels. Quem me dera, Cris, quem me dera. Ai, vocês estão me escutando bem? Conta aqui pra mim se tá tudo bem, se vocês estão me enxergando bem, se tá me ouvindo bem, se tá tudo ok. Tá tudo bem, então? Eu acho que tá, né? Então, eu vou começar essa live dizendo pra vocês... Ai, Cristine, Ren Borges. Gente, obrigada pela participação de todos. Obrigada mesmo, tá? De coração. Tá, que ótimo, então. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Então é o seguinte. Desistir do que te faz mal ou persistir e ser infeliz. A gente aqui, depois eu me apresento novamente, tá? Para quem for chegando, eu vou dizendo meu nome e tudo mais. Sou aqui de São José, Santa Catarina. Sou psicóloga. Trabalho com atendimento online e presencial. O meu foco é voltado para mulheres, tá? Meu foco principal é atender mulheres. Tem mais gente chegando. Maicon Borges. Que ótimo, que legal. Até os homens, né, estão aderindo aí à live sobre relacionamentos tóxicos. Obrigada, Lê, obrigada. Bom, aqui nessa live eu vou trazer um pouquinho da minha vida, a minha experiência no consultório, tá?
E eu quero falar para vocês que eu também tenho uma convidada muito especial, tá? Ela é uma pessoa, assim, ó, incrível. A vida dela foi de superação, tá? Ela é escritora, empreendedora, tá? E ela está morando nos Estados Unidos agora, tá? Daqui a pouquinho eu chamo ela para conversar com a gente, tá? Então, vocês já pararam para pensar quantas mulheres hoje... Tá dando um delay aqui na internet, mas acho que tá tudo ok. Qualquer coisa a Débora me avisa aí, tá, Débora? Então vocês já pararam para pensar que a maioria dessas mulheres ainda estão em relacionamentos abusivos? E outra coisa que eu quero falar com vocês, relacionamentos abusivos não é só entre casais. Existem relacionamentos abusivos no meio familiar, tá? No meio das amizades, que a gente pode ter aquela amiga, aquele amigo tóxico, né? E no meio familiar também. Eu tive no meio familiar, mas isso aí já é assunto para uma outra live. Hoje a gente vem aqui para falar sobre relações tóxicas ou abusivas no relacionamento, né? No relacionamento com o parceiro. Espaço Zen, tá chegando bastante gente, que legal. Obrigada. Para quem não me conhece, Jerusa aqui, psicóloga, São José, Santa Catarina. Olha só, gente, desde o início da pandemia, o aumento do abuso contra as mulheres, de agressões contra as mulheres, tem aumentado 37,6%, tá? Isso são dados de mulheres que sofreram agressões, tá? E elas denunciaram, tá? Agora, eu quero falar para vocês o seguinte, imagina as mulheres que sofreram relacionamentos, abusos psicológicos e não denunciaram. Por quê? Porque é muito difícil para essa mulher denunciar o seu próprio cônjuge, ou namorado, ou marido, porque o relacionamento tóxico ele não acontece diretamente com uma agressão física, com um chute, com um tapa, não. Ele acontece sutilmente, ele acontece de uma forma sutil, onde o abusador, tá? Ele é um homem, ele se apresenta como um homem extremamente romântico, apaixonado, e ele tem aquela questão do cuidado com a vítima, né? Então, ao longo do tempo, começam a surgir situações como: melhor você não sair com essa roupa, porque ela não fica bem em você. Ah, mas você vai visitar sua família agora? Poxa, você sabe que eu não gosto de lá, fica aqui, vamos ficar junto, tá? E são muitas e muitas e muitas frases, muitas situações que fazem aumentar cada vez mais o potencial desse agressor, diminuindo a vítima. Por quê? Porque acontece o ciclo do abuso. O ciclo do abuso é o quê? É uns momentos de tensão, depois vem as agressões, xingamentos, brigas constantes, cenas de ciúmes doentios por bobagens, tá? Depois ele passa para o arrependimento, que é o pedido de perdão, que é o pedido que eu não vou fazer mais, me desculpa. Aí vem presentes, vem demonstrações de carinho em público, vem milhares de declarações de amor, né? E esse abusador alega que ele faz isso para proteger a pessoa que está com ele, né? Se ele cobra alguma coisa, é para proteger. Se ele proíbe alguma coisa, é para proteger. Então a vítima ela começa a se tornar submissa daquela situação, e ela começa a acreditar que realmente ela pode ser a culpada das agressões, da maneira dele se comportar, do comportamento
tóxico dele, né? E essa mulher vai perdendo autoestima, ela vai perdendo a voz no relacionamento, porque ela começa a perceber que ela não tem mais uma maneira de se expressar, ela começa a diminuir cada vez mais o que ela sente, porque o ciclo é constante. Esse ciclo de declarações de amor, de proteção, de cuidados excessivos, gente, não é que num relacionamento não possa ter isso, tá? A gente só tem que aprender a identificar num relacionamento quando isso se torna constante, tá? Porque o abusador, ele tem dois lados. Ora, ele é aquele cara romântico, apaixonado, ele faz declarações de amor, assim, muito carregadas, assim, sabe? Só que de uma forma incrível, ele muda e ele se torna aquele cara mandão, com xingamentos, com agressivo, sabe? E às vezes ele não é agressivo, ele não bate, tá? Às vezes o relacionamento abusivo, ele não... A maioria vai para agressão física conforme o tempo. Mas no início não existe agressão física. Existe a agressão psicológica, aonde ele manipula a vítima para que a vítima se culpe pelo comportamento dele. Então, através dos ciúmes doentio, dos xingamentos, tá? De palavras do tipo assim, não vai ter mais, ninguém mais te quer além de mim. Porque só eu consigo ficar com... porque tu tá louca. Porque só eu consigo te aturar, ninguém mais vai conseguir. Porque eu te protejo. Porque eu sou a única pessoa que vai te querer, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, por favor. Ver tudo, solicitações. Não. Uma olhadinha ali que tava me chamando. Bom, voltando então, gente. Comenta aqui pra mim se Hello, alguém... Oi, Débora! Tudo bem? tudo bem? Acho que tem mais uma pessoa acompanhando ao vivo. Não, mas temos que tirar ela É, aqui. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim, Débora. Oi, quem é que tá aí? Eu acho que você Eu acho que desconecta. tu vai Deixa eu ver aqui. desconecta ou tu sai de novo. Vamos ver. Não sei. Vamos ver aqui se eu consigo fazer aqui, que alguém... Deu certo agora. Deu? Ah, que bom. Estamos de bolinha hoje. Débora, gente, a Débora, é que eu te chamei um pouquinho antes da hora, desculpa que eu fui Ok. tirar a pessoa que tá querendo entrar. Então, gente, a Débora é que eu falei para vocês, escritora, escritora, empreendedora, uma pessoa incrível, que vem falar para vocês, pra gente, sobre esse tema nosso, né? Porque hoje a gente resolveu abordar os relacionamentos abusivos. E a Débora, ela tem algo para falar sobre a situação dela, da vida dela, do dia a dia, sabe? Então, eu acho que vai agregar bastante na nossa conversa de hoje, na nossa live. Então, eu quero que vocês conheçam a Débora. A Débora te apresenta, tá? E fala um pouquinho sobre a tua vida, sobre como foi a tua situação, Ok. tá? Boa tarde, Jerusa. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar do outro lado do mundo, literalmente. E ter esse carinho ainda por todos que estão aí, conhecem um pouquinho da minha trajetória de vida, né? Que é muito louca, né? E Sim. hoje eu sou mãe, sou esposa, sou avó, sou empreendedora, sou escritora, sou tudo que você quiser de bom, eu sou. Que ótimo! Então, eu passei por muitas situações, como você colocou agora, e sou jornalista também.
Sou Sim. indeciso também. Então, sou uma mulher de mil e umas facetas positivas. Então, Ai, Lenara, Nara falando. a Lenara que nos apresentou há muitos anos atrás, eu e a Jerusa, a gente já teve bons contatos no Brasil, né, Jerusa? Trabalhamos Sim, com juntas em um certeza a gente período. vai. Então, vamos lá. Eu passei Débora, muito esse abuso que você é Débora, o melhor. Débora, só um minutinho. Ok. Um brinde ao Dia dos Namorados. Um brinde. Ok, Um já vou brinde trocar a de todas figurinha. as mulheres e um brinde a todas as mulheres que realmente são felizes no seu casamento, que têm uma relação saudável, que têm uma relação boa, gostosa. Porque amor é isso. Amor é coisas boas. É sem Não é rótulo. xingamento, não é humilhação, Exato. não é agressões. Então, hoje é o Dia dos Namorados e um brinde para essas pessoas. Então, eu vou começar lá de trás, com um pouquinho da minha história. Hoje Sim, eu sou escritora, eu tô um pouquinho nervosa, é a primeira live que eu faço e é normal, né? sim, Tá esteja nervosa. tranquila, E fala com o falando coração. principalmente desse assunto que é tão polêmico e mexe muito comigo. Então, mexe por quê? Porque eu sofri tantos abusos na minha vida, sofri, porque hoje eu não sofro mais. Então, eu Sim, passei por tantos abusos, eu não tinha a expertise, eu não tinha ou idade, ou amadurecimento, ou eu não estava bem psicologicamente para detectar quando eu tinha um abusador do meu lado, ou um psicopata, literalmente, do meu lado. Então, eu passei o primeiro abuso que eu vi foi comigo e com a minha mãe. Quando eu tinha 5 para 6 anos, foi extremamente, de todas as formas, procurar não me emocionar. Minha mãe foi extremamente abusada de todas as formas pelo meu pai, e eu carrego isso até hoje. É muito difícil conviver comigo, isso dentro de mim ainda, tanto que hoje eu estou colocando tudo isso no livro, então, para mais detalhes, vocês vão ler o livro futuramente. E ali eu consegui já, mesmo pequenininha, detectar. Eu falei, nossa, isso não é legal, isso eu não quero para mim, né? E aí eu fui crescendo, só que isso continuou, porque eu não tive um bom alicerce de família dentro de casa. Isso, ok, não justifica, mas eu apanhei tanto da vida dentro de relacionamentos abusivos que eu passei por dois estrupos na minha vida. Fui estrupada aos 12 anos, talvez não queria nem abordar isso, mas hoje não tem mais problemas de falar referente a isso. E ali já foi o primeiro que me marcou profundamente na minha vida. Depois, aos 15 anos, quando eu voltei a estudar, só que nesse meio eu fui mãe aos 13 anos. De alguma forma, eu sofri um abuso porque ele era maior de idade. E eu só tinha sim. 12 anos quando eu conheci o pai da minha primeira filha. Então, ali continuou os abusos. Aí, tive a minha primeira filha, hoje ela é mamãe, ela tem 30 anos, e eu sou vovó hoje. É vovó. Vovó, minha Maria Helena. Vovó, nossa, Somos vovó, né? todas E, vovós. e eu fui crescendo e amadurecendo, acompanhando e vivenciando tudo isso. Depois disso, eu me casei novamente com o meu primeiro marido, fiquei casada 14 anos. Foi uma pessoa incrível, fez parte assim da minha vida e de todo o aprendizado que eu tenho, a bagagem hoje positiva, eu devo a esse meu marido que falecido, né? Hoje ele não é mais falecido. E aí depois eu me casei novamente. Fiquei 5 anos num relacionamento extremamente abusivo, extremamente. Foram 3 Marias da Penha. Até que chegou um dia, eu falei, basta, eu não mereço mais isso, eu não quero mais passar por isso. Isso eu morava em São Paulo, botei as minhas coisas dentro do carro e voltei para Florianópolis. E de lá para cá, eu tive algumas oportunistas que chegaram perto, fazer isso, fazer aquilo, só que na hora eu já identificava, ou era um psicopata, ou era um aproveitador, ou era aonde que eu sabia que ia no final chegar a esse ponto do abuso, né? E eu já hoje eu já sou vacinada. A velhinha aqui já não cai mais Que nessa, não. ótimo. É, mas hoje eu não eu vejo que isso
aconteceu tudo isso comigo, mas está acontecendo e continua cada vez mais. É com a vizinha, é com a amiga, é com a minha filha. Ela passou agora há pouco tempo com abuso. E, e assim, eu não vou me calar mais hoje, eu não vou citar nomes, porque a justiça vai fazer o papel dela. Mas eu, assim, o que eu puder A de gente espera, levar. né? É o que Exato. a gente espera, Mas né? hoje a justiça tá melhor, tá? Hoje tá assim, tá de parabéns a nossa justiça brasileira no quesito do apoio à mulher, né? Ai, ótimo. Então, eu quero, assim, poder, de alguma forma, levar todas as histórias que é contada nesse livro, que a gente vai abordar um pouquinho mais daqui a pouquinho, e ajudar muitas mulheres com essa informação, né? Que detectar o que aconteceu comigo e poder passar essa experiência não tão boa, né? E abrir, alertar. Esse é o nosso papel na Jerusa hoje, é poder ajudar de alguma Eu, forma. sim, eu acho que o que a gente precisa fazer é realmente falar para o mundo e ensinar essas mulheres a identificar, porque a diferença, porque é muito difícil realmente identificar um abusador. Porque normalmente as pessoas estão acostumadas que, o abusador é aquele que bate, ou é um abusador de outra forma. Não, é um relacionamento tóxico. Aquela pessoa que te menospreza, que te humilha, que te diminui. A tua baixa Exato. autoestima acaba contigo. Por quê? Porque ele tem estratégias. Eles são pessoas que eles têm estratégias para fazer isso, tá? Então, eles não deixam tu sair de perto deles, mas também eles te prendem do teu lado, porque muitas mulheres que estão em algum relacionamento abusivo, elas não trabalham, porque elas não têm independência financeira nenhuma, Financeira. Uhum. porque isso aí, eu tenho casos no consultório, eu tenho casos de pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, porque há 25 anos eu trabalho com mulheres, então eu sei muito bem, eu conheço muitos casos disso, de mulheres que são abusadas, que são maltratadas, sabe? E as pessoas elas não conseguem sair desse relacionamento. É muito difícil. Então, o nosso papel hoje em dia, eu como psicóloga, é trazer essas informações, o como acontece, como é esse homem, esse abusador, esse homem tóxico, tá? Quais Porque ferramentas que ele usa para se aproximar? exatamente, porque não é culpa da mulher, mas fui eu que escolhi. Não, eles não se apresentam assim, eles se apresentam como um galanteador, eles são maravilhosos, eles são Exato, tudo que a gente pensou em ter na nossa vida. exato. Eles são pessoas carinhosas, maravilhosas. Só que com o passar do tempo, eles começam minando os nossos relacionamentos com a família. Número um. Gente, muitas situações. Então, assim, ó, o meu recado a gente tem que observar os sinais. A gente tem que saber o que é do outro e o que é nosso. Porque eles fazem isso, eles fazem a gente se sentir culpadas pelo comportamento deles, pelo comportamento agressivo deles. Então, isso nesse mundo machista que a gente vive, né, a mulher ela sofre calada, tá? Então é difícil procurar uma rede de apoio porque ela acha que aquilo ali é normal, porque foi romantizado já na era do patriarcado e tudo mais que a mulher ela precisa ser submissa ao homem, ela tem que ter um homem para ser validada, né? Tu pode pensar, tu fica muito tempo sem falar com uma pessoa, a pessoa quando vai falar contigo, assim, já casou? Ela não te pergunta se tu tá. Não é verdade, gente, não é verdade? Clichê Comenta para nós aqui, básico, né? comenta para nós quem está assistindo se isso não é verdade. Eles não perguntam se tu tá bem, se tu te formou, se tu tá feliz. A primeira coisa, eu passei muitas vezes por isso, as pessoas perguntam, e aí, já tem namorado, já casou? Sabe? Então, hoje em dia, as mulheres ainda, a gente ainda está no movimento, tá? Num movimento grande, bonito, legal, mas ainda falta mudar muito a mentalidade das mulheres, né? Que elas precisam ser independentes, Exato. elas não precisam de um homem para estar do lado, para serem validadas, para terem capacidade, elas têm que se sentir capazes. E através do autoconhecimento, tá? Porque aí as pessoas me perguntam assim, tá, mas como eu vou ter autoestima?
né? Porque eu tenho uma lista de transmissão, o link fica aqui na bio, e daí eu coloquei um texto essa semana e veio pessoas me perguntando assim, tá, Jerusa, todo mundo diz que a gente tem que ter autoestima, que a gente tem que ter... E como fazer isso? Né? Então, o que que acontece? A autoestima, ela é um processo. Exato. É um processo de autoconhecimento. Se eu não consigo me conhecer, eu deixo que a outra pessoa faça de mim o que ela quer. Um ponto, Porque um ponto muito interessante, Jerusa, é que quando a gente não está com a autoestima e a gente não consegue detectar esse problema que está dentro da nossa casa, não consegue nem ouvir um familiar, um filho, olha o que você está passando, olha o que ele está fazendo com você. Você aí já está. Aconteceu comigo. Eu fiquei anos e anos com uma depressão profunda, com insônia, com estresse, assim, fora do normal. A ansiedade aflorou de um jeito, porque eu já estava doente, eu não sabia lidar com aquela situação. Então, hoje, graças ao bom Deus, a gente tem hoje a tecnologia na palma da mão. Você consegue ir sim, até a informação clara. Então, é muito mais sim, fácil no dia de hoje de você detectar quando está com um problema assim dentro da tua casa. Sim, é sim, difícil, porque nem sempre a mulher, ou ela não tem como sair dessa situação, até a minha irmã me colocou isso agora. Às vezes você está ali e não consegue sair dessa situação, é o medo, é a família, são os filhos pequenos, mas aí a mulher tem que bater no peito, sim, não, ela tem que ir atrás da liberdade dela, porque a mulher, ela nasceu para ela ser livre, Jerusa. Nós não saímos, sim, com não certeza. nascemos para ter rótulo. Um casamento não quer dizer que você, é que nem você colocou agora. Você já casou? Você está namorando? Com quem que você está? Com quem você está? Qual é o nome? Isso é rótulo. A sociedade, Sim. no século XXI que nós vivemos hoje, não precisa mais disso, só que vai da mulher permitir e não deixar certas situações chegar nesse ponto, né? Mas Débora, e isso acontece muito na questão econômica, sabe? Porque a mulher ainda ela está muito abaixo financeiramente. A mulher ela tem uma dupla jornada, ela tem a mulher que é casada, Libra, ela yeah, tem dupla, tripla, quíntupla yes, jornada. Então as mulheres elas precisam cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, tem mais a empresa, mais o trabalho, enfim. Ou, no caso que a gente está falando dos relacionamentos, desse tipo de relacionamento, normalmente a mulher, ela começa a não poder mais trabalhar. Ele começa a fazer uma estratégia de dar tudo para essa mulher, exato, sabe? Vamos fazer com que essa mulher não precise de nada, que essa mulher tenha tudo que ele possa proporcionar, mas do jeito dele, exato, né? Então, quando a mulher levanta a voz e quando a mulher chega a dizer algo que não aceita, ela é chamada de louca. Ela é chamada de louca porque ela se torna culpada, porque ele é um homem maravilhoso, ele é um homem bom. Como que tu não vai ser grata a esse tipo de pessoa? E aí vai de mulher para mulher, porque realmente a gente sabe o quanto é importante, mas a partir do momento que a mulher conseguir detectar que ela está num relacionamento assim, seja na família, seja com a mãe, seja com o pai, seja com os irmãos, exato, seja com os amigos, tá? A partir do momento que tu consegue detectar, tu consegue procurar apoio com alguém, sabe? Falar com alguém que tu tenha confiança, procurar rede de apoio, exato, sabe? Na realidade, até essa questão da mulher no relacionamento abusivo, ela não tem mais isso. Porque chega num momento que nem amizade elas têm mais. Por quê? Porque ele faz questão de não gostar das amizades. Por quê? Telefone, não tem internet, não tem amizades, não tem. Diminui as idas na família, sabe? E as mulheres começam a adoecer emocionalmente. E essa questão que tu falou realmente, ansiedade, depressão, tá? Muitas mulheres começam a ter transtornos alimentares, tá? Transtornos borderline, tá? Como já passou por mim essa situação, né? Da pessoa se machucar
Por quê? Porque Se ela se acha que ela tem que automutilar, ficar né? ali, se automutilar, exatamente. Porque ela acha que ela não consegue sair dali, que ela não consegue forças. Ela é uma mulher que ela está totalmente incapacitada de ter voz para sair daquele relacionamento. Porque ela descobriu que, porque o sentimento que ela tem por aquele homem, ela acha que é normal. Coitado, é o jeito dele. Porque as mulheres, tipo, a população romantiza muito o amor. O amor, se tu for notar, se vocês forem notar, os filmes das princesas, tá? Bela e a Fera, dá uma olhadinha para te ver. Ah, tem uma outra também, que depois eu vou trazer essas histórias, esses questionamentos, eu vou trazer em outras lives, tá? Se tu olhar as histórias, é todas esperando um príncipe, um cavalo branco, Mas tá? E fomos ser feliz para educadas dessa sempre. forma. Fomos educadas dessa forma. Exatamente, exatamente. Então, se tu for analisar o romantismo que tem, o amor romantizado, está na questão da mulher ser submissa ao homem, aceitar o comportamento agressivo do homem. Por quê? Porque se ela ficar sem aquele homem, meu Deus, vai ser difícil para ela. Como que ela vai ficar sem aquele relacionamento? Porque a mulher foi ensinada a ter um. Porque assim, ó, o homem, ele cresce, ele nasce, ele cresce e ele é moldado para estudar, ser um investidor, ter um escritório, Chefe ter de uma família, né? profissão. Não, ter uma profissão. Uhum. A mulher foi o contrário. A mulher foi educada para embalar o bebezinho desde de criança, Exato. de brincar de panelinha e ficar ali cuidando da família, porque isso é algo construído na nossa sociedade, que a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, né? O homem tem o seu carro, adquire seu carro, sua vida, sua independência financeira. Então, a gente sofre ainda muitos resquícios disso. Como tu mesmo falou, no século XXI, a gente ainda está assim, com esse olhar. E as mulheres, elas aceitam muita migalha. Sabe aquele boy pombo que a gente... Ele vai soltando migalhinhas, né? Já mudando, assim, do relacionamento pro parceiro ali, pro namorado, pro cara que quer ter uma mulher, ele vai soltando umas migalhinhas. E a mulher, como já da construção dela, ela precisa ter um relacionamento para mostrar para a sociedade que ela tá feliz. Porque aí ela sai, ela se diverte, porque ela tem um cara ali, né? Tem um relacionamento e tá tudo bem. E nem sempre é assim por trás Não, não, do corre, muito. né? E uma Sim, coisa muito engraçada, Jerusa, que eu observo hoje, porque hoje, como eu consigo identificar, quando eu vejo que há uma situação de abuso, não digo nem de relacionamento de marido e mulher, eu digo de amizade, como você colocou, na família, eu já consigo detectar hoje. Mas quando a gente fala do abusador do casal, do namorado, do companheiro ou da companheira, quando eles perdem as rédeas da situação, a mulher, ela totalmente ela é taxada como puta, como vagabunda, porque você não presta. A sua vida, que você até então, você era uma sim, princesa, você era a melhor mulher do mundo. Quando ele não consegue mais dominar a mulher ou aquela situação, ali ela já não presta. E a pior coisa que eu vejo hoje, acho que a violência mais grave contra a mulher, além do feminicídio, que chega a esse ponto, né, de sim, matar tal. Outro é o psicológico. Eles entram de sim. uma forma na tua cabeça que, assim, eles são tão criativos em manipular certas situações a ponto de, no final, ter que parar numa merda de uma delegacia. Porque eles não aceitam. E outro, Ou no hospital, né? ou Ou no no cemitério, hospital. né? Ou no É, cemitério. Então, assim, outra coisa assim que um ponto é muito interessante, que voltando a um pouquinho que você falou, a parte financeira. Quando o homem tem mais,
Infelizmente, ele tem tanto, ele acha que ele tem tanto dinheiro que é só o dinheiro que ele tem, ele não tem mais nada. E com o dinheiro que é só o que ele tem, ele não tem família, ele não tem história, ele não tem bagagem, ele não tem filho, ele não tem nada. Aí ele usa disso tudo para manipular a companheira, a mulher. Gente assim é escroto. Desculpem aqui o palavreado, mas é escroto, é revoltante. Revoltante, Jerusa. Eu não aceito. Não aceito isso. Sim. E a gente tem que levar isso aí, sabe? Eu acho que a gente tem que. Porque quanto mais frágil a vítima está, mais tu dá poder para essa pessoa, para esse homem, sabe? Exato. Então, quanto mais ela frágil ficar, mais enfraquecida mentalmente e psicologicamente, tá? E mais vai facilitando o assédio, a manipulação da pessoa, sabe? Então, assim, ó, o recado que eu tenho para deixar assim, cuidem os sinais, Exato. procurem Sinais. ajuda, tá? Nos primeiros sinais de quando começar a perceber que algo não tá certo, porque como eu bato muito sempre em cima, o ciclo, gente, relacionamento saudável é aquele que as pessoas é uma ajuda mútua, Exato. tá? Cada um quer ver o outro crescer, tá? O abusador, ele ridiculariza os teus pensamentos, tá? Ele acaba, ele não te dá apoio nenhum. Ele ri das tuas conquistas, ele não faz a mínima questão de saber se tu tá bem, se tu não tá bem, o que tu quer. Não, tem que ser a vontade dele. Então, um relacionamento saudável, é comum a mulher ficar feliz em função do namorado ou marido ter uma conquista e vice-versa. Exato. Na verdade, o relacionamento ele é uma troca, né? Sim. É uma troca um carinho de mútua. duas mãos. Exato. Sim. E aí a mulher fica ali, tá? Pegando migalhas de amor. Por quê? Porque ela já foi. Porque o que acontece no início da relação, ela acaba se apaixonando por aquela pessoa. Mas ela se apaixona por aquela pessoa que ela encontrou lá. As declarações, o filme romântico, Carinho, que proporciona para ela um espelho. Tudo que ela gostaria num homem, ele consegue proporcionar para ela. E para quê? Para isso tem a questão da manipulação que vem por trás disso, né? E a mulher acha, com o passar do tempo, que isso aí foi culpa dela, ele ter mudado dessa forma. Ele ter mudado, ele ter sido agressivo. Porque a gente foi acostumada também a pensar assim, até voltando aos contos, aos filmes, às novelas, tá? Ele era um monstro, mas no final ela conseguiu mudar aquele monstro, a Bela e a Fera, por exemplo, tá? Ele era um monstro, ele maltratava ela, ele humilhava ela, mas ela conseguiu mudar ele. E eles foram felizes para sempre. Então, isso pode acontecer sim, é raro, vou falar para você que é raro. Eu já passei por experiências assim, né? E tive muito êxito, mas quando eu vi que não estava mais confortável para mim, porque eu tenho uma situação que é muito interessante também. Você, como psicóloga, você pode me pontuar. Eu vejo assim muito a história do homem, do companheiro, o fato da mãe. Então, o companheiro, às vezes, ele quer que você trate ele como um filho, ou você cuide dele como se fosse a sua mãe. A partir do momento que ele não tem mais isso, ele procura, de alguma forma, a mãe. No subconsciente dele, ele está agindo dessa forma. Então, hoje eu vejo assim, e a mulher hoje ela não está mais tão preparada, não preparada, ela não tem mais tempo, e no meu caso eu estou falando, tá? Ela não tem mais tempo e paciência para estar montando um homem, porque o homem que ela quer viver, ou que ela idealizou um homem daquele jeito, um homem bonito, um homem gentil, um homem educado, e todos os dias, você precisa mudar nisso, não se comporta assim. Aí já começou o abuso. Aí a gente tenta melhorar, tenta ajudar, mas para por aí, que isso não vai levar a lugar nenhum. Então, o filme da Bela e a Fera pode acontecer sim, mas você já começa errado.
Já começa Sim, errado, né? sim. E é um nossos contos de fada que a gente aprendeu desde criança. Primeiro que a mulher deve ser submissa. Quem falou Exato. isso? Tá? E foi imposto na sociedade que a mulher tem que ser de um jeito, o homem tem que ser de outro jeito. E isso causa nos homens o quê? Aquele jeito, aquela maneira que ele tem de se expressar contra a mulher. Porque o homem pode tudo, a mulher não pode nada. É como tu E estava o falando. machismo, né? Aí sempre tá o machismo. Machista. É uma sociedade extremamente machista. Extremamente machista. Então, assim, ó, a questão é, esse relacionamento não vai mudar. Sinto em dizer para vocês, mas ele não muda, porque não muda ninguém. A mulher não consegue mudar o homem. Se o homem não quiser mudar, se ele não estiver disposto a mudar, se ele não estiver disposto a se tratar ou a mudar a maneira do pensar e respeitar essa mulher e ter um olhar diferenciado para aquela pessoa que está do lado dele, desculpa, minha amiga, mas não vai mudar, sabe? Então, o ideal é tu procurar ajuda, é procurar ajuda de um psicólogo, é procurar ajuda da tua rede de apoio para conseguir sair disso o quanto antes. Tem um ponto assim muito interessante que em todas as situações que eu passei de abuso na minha vida, que não foram poucas, a primeira que me pegava era a vergonha de expor. A vergonha em primeiro lugar, para minhas filhas, porque estavam ali, sofriam juntas. Esse é o pior, quando os filhos estão ali, estão vivendo, estão convivendo e estão vendo a situação. Ok. Agora, a vergonha de você expor para um familiar, sempre você acaba sendo julgada. Ah, mas você foi assim, você se comportou assado. Sempre, em primeiro lugar, a mulher é pontuada. Você fez isso. Segundo ponto, segundo ponto, quando chega ao extremo, como aconteceu vários extremos comigo, por falta de experiência e de informação e de medo, a ponto de ir para uma delegacia, bater cara a cara de frente, você não é bem atendida. Hoje a polícia no Brasil, hoje eu moro, graças a Deus, moro nos Estados Unidos. Acho que nunca vou passar essa situação aqui, que já tenho informação. Mas a polícia no Brasil, ela não está preparada para ter uma psicóloga ali, para acompanhar aquela mulher, para dar aquele apoio, porque ela está totalmente fragilizada. Ela já vem de uma situação toda dificultosa e chega ali naquele extremo. Aí é um policial, não te dá atenção, ou te deixa ali sentada, junto com outros presos, outras pessoas, não tem alguém que passe a mão na tua cabeça, não tem essa estrutura. Então, assim, esse é um dos pontos mais difíceis hoje de você botar a cara e falar, não, chegou a certo ponto, vai para a delegacia. Mas eu fiquei sabendo há Tem uns toda dias uma questão atrás. por fora. Hã? Tem toda uma questão, né, por Não é trás disso. exato, não é tão simples assim. Eu via na minha época que eu vivenciei isso tudo, passei por tudo isso, a dificuldade das Três Marias da Penha, que eu sofri, a dificuldade de você ir lá toda arrebentada numa delegacia, ó, ele me bateu, e agora o que vamos fazer? O medo disso depois, o medo. É muito. Eu vou te contar uma historinha, até vai estar no livro, sobre um dos piores abusos que eu vivi e sobrevivi. Esse foi, Ainda bem, né? esse foi o mais power da minha vida. Diz o meu editor Jefferson Thor, que está escrevendo junto comigo o livro, ele falou assim, Débora, se você sobreviveu a essa, então a história tem que ser contada, o mundo precisa saber da tua história. Então vamos lá. Minha mãe já tinha passado por a época do meu pai, dos abusos e tal, conseguiu dar um ponto final, fugiu com nós embaixo dos braços, né? Foi embora. Só que depois, ela divorciada, tal, eu já tinha minha família, eu estava lá perto dos 24 anos, por aí, tinha meu irmão e minha irmã. Ela com o namoradinho, né, vivendo de novo, toda feliz e tal, conheceu um indivíduo lá. Aí um dia voltei para Curitiba, que eu sou de Curitiba, voltei lá para visitá-la, minha mãe, e aí ela, ó, eu terminei com o fulano, falei, ok.
Tá feliz? Tá bom assim pra você? É o que importa, né? Ah, ok, ele vai vir aqui. Nesse dia estava na casa da minha mãe, ela, o meu irmão, a minha irmã, a minha filha menor e um rapaz que foi levar os óculos da minha filha. Nesse dia, esse indivíduo, vamos chamar ele assim para eu não soltar o verbo aqui. Esse indivíduo chegou, eu vim buscar as minhas coisas. E coincidiu que eu estava lá nesse dia, né? Minha mãe falou assim, Débora, entregue as coisas para ele e tá tudo certo. Só que ele estava armado. Quando a gente virou as costas, minha mãe estava... sorry. Em um momento ela falou assim, entrega as coisas para ele. Falei, mãe, ele não quer ir, ele quer falar com você, vem aqui resolver. E eu voltei, eu estava conversando com a minha irmã, tal, tava meu irmão por ali, a Pamela por ali. Voltei, simplesmente, Jerusa, ela estava em meia porta de fresta, a arma, uma pistola, década de 90, ele atirou na família toda. Toda. Ele queria matar a família toda. Atirou no meu irmão, atirou na minha irmã, tanto que, graças ao bom Deus, todos sobreviveram. Nesse dia, a minha mãe, aos 42 anos, começou a tremer, nunca mais parou. Desencadeou o Parkinson. Ela faleceu há 1 ano e meio atrás, decorrente do Parkinson, definhando numa cama, decorrente dessa merda, desse crime, desse merda que fez, essa atrocidade dentro da minha casa. Então, essa foi uma das agressões mais violentas que eu sofri e vivenciei e sobrevivi. Então, hoje, quando eu vejo ou uma filha minha, ou uma amiga, ou uma vizinha me relatar ou me contar, me desculpa os palavrões, que eu sou bocuda mesmo. O que eu puder fazer como leoa para defender, em primeiro lugar, a minha família, e quem eu puder abraçar e levar informação ou encaminhar para as autoridades, Jerusa, eu vou fazer. E meu livro aborda justamente todas essas histórias, que vai ter muitas histórias. Mas... Sim, eu queria perguntar, né, por causa do livro, o que... Tá, só finalizar. Então, assim, o livro, eu quero poder levar toda essa minha bagagem, toda essa experiência, junto desse trabalho que eu estou desenvolvendo com o Jefferson, para que muitas mulheres, eu possa ajudar de alguma forma com a minha história, sabe? Que hoje eu me sinto uma vitoriosa. Eu estou do outro lado do mundo falando com você. Era um dos sonhos, eu consegui. E o outro sonho era chegar aqui e começar meu livro, eu estou conseguindo. Então, assim, hoje, eu sou assim, estou muito feliz. Então, no livro, vamos lá no livro, abordar esses temas. As quebras quebras de barreiras, de tabu, as minhas histórias. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, trabalho escravo, 8 anos de idade, que eu não tinha o que comer dentro de casa. Minha mãe saiu fugida de São Paulo com 3 crianças embaixo do braço. Então, eu falei, eu tenho que ajudar. Não tinha pensão, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu tenho que ajudar. Aí eu comecei a trabalhar, trabalho até hoje. Entende? Então, assim, são essas histórias de superação, de quebra de tabus que eu quero abordar no meu livro, sabe? As minhas experiências para poder ajudar outras mulheres. Sim. Basicamente. E isso vai ser fantástico, vai ser fantástico. Já tô louca para ler. Eu acho que realmente tu foi a melhor convidada para mim trazer para esse dia aqui, para mostrar para as pessoas um pouco das histórias reais, das mulheres reais, das pessoas que passaram por tudo que passaram na realidade. Porque é muito fácil a gente olhar para o vizinho, ver o vizinho brigando, discutindo e não saber o que está acontecendo. Exato. Tipo, mas quando as pessoas sofrem na pele, é muito difícil, é muito complicado, porque tu não quer ver outras pessoas passando por isso. Por humilhações, por depreciações, porque é bem isso. E a pior é a parte psicológica, onde, como tu mesmo falou, quantas mulheres desenvolvem transtornos em função disso. Transtornos, problemas graves, como o Parkinson, que a tua mãe teve, né? E veio a falecer. Então é isso, assim, ó, eu acho que tá na hora da mulher se olhar, da mulher se autoconhecer,
e buscar um entendimento dela mesmo, saber aquilo que ela gosta, aquilo que dá prazer, aquilo que ela tem vontade, sabe? Não é ser submissa ou Não ser a mais. dona. Não é, não tem por que ser assim, não existe. A mulher hoje em dia ela pode trabalhar, ela pode tudo o que ela quiser. A mulher pode muitas coisas. Olha, Jerusa, Nossa, nesse ponto você falando, quando a gente fala da parte financeira, que é uma das coisas que mais segura a gente dentro de casa, apanhando, sendo xingada, sendo humilhada, sendo maltratada, é a dependência financeira. Mas eu digo para você assim, ó, eu recomecei a minha vida do zero tantas vezes, Jerusa, tantas vezes. Me perguntar hoje a minha profissão, é mais fácil você perguntar, Débora, você já foi faxineira? Já. Aqui nos Estados Unidos, Jerusa, hoje eu limpo casa, eu pinto, eu cuido de jardim, eu sou escritora, eu sou de tudo um pouco, porque quantas e quantas vezes eu enxuguei as lágrimas, respirei fundo e fui lá, comecei de novo. Quando eu então, que tive, história linda, é, Débora! quando eu Que tive história linda! esse abuso, o último abuso que eu tive foi esse do casamento de 5 anos com um advogado. 3 Maria da Penha. Se eu continuasse lá, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Saí do zero. Tudo que eu tinha de economia, tudo caiu na mão dele. Ainda mais advogado, né? Tudo. E essa mesma pessoa já tinha feito violências contra a família, a irmã, ex-namoradas. Só que eu não sabia. Depois você vai descobrindo. Eu fiquei, sabe, que sem nada de dinheiro, sem nada de. Não tinha trabalho, porque ele não queria deixar eu trabalhar. Eu tinha uma vida de madame. Ele, não, você não precisa trabalhar. Ah, ok. Empregada em Sim, casa, comprava a é. melhor roupa, o melhor perfume, a melhor joia. Era tratada como rainha. Quando eu saí de lá, eu não tinha um centavo na minha conta. Tudo que eu construísse 5 anos junto com ele, ficou lá, ficou para trás. Porque não era mais meu. Eu saí fugida. Então eu recomecei. E recomecei muitas e muitas e muitas vezes. Então, uma das sugestões e dicas que eu dou, começa assim. Lava o rosto, começa do zero, nem que tem que limpar chão, porque isso não é vergonha para ninguém. Com Se tiver certeza. cuidar de criança, capinar um jardim, vai. Mas recomece a sua vida. Porque você é capaz. Só que é só você que sabe disso. A força só está dentro de você. Se eu Falta a conseguir, mulher se eu conseguir, não venha uma mulher falar assim, ai, não sei, não vai. Ah, vai conseguir sim. Levanta dessa cadeira, enxuga você choro e vai trabalhar, minha filha. Ah, mas eu tô doente, se trata? Se trata? exatamente. Já fui taxada de tantas vezes de louca, principalmente por eles, né? Mas eu fiquei louca um tempo porque eu era tão abusada. Mas aí eu fiz a terapia e fui me curando, melhorando. E hoje eu tô aqui, É, mas não tô ainda, é. não sou saudável, tá? Sou bem doida. Não me queira me ver doida. Nome Débora, sobrenome Superação. Não é mais Lopes, é Superação. Exato, exato. Inclusive, É, me perguntaram antes, você vai falar o tema do livro? Não, o nome do livro. Tá tão em segredo esse nome, que vai ser um livro, tá sendo um livro tão incrível, e vai ser, as psicólogas e os psiquiatras vão amar o livro. eu vou ser a primeira Ah, não tenho a ter. dúvida. Já tem uma fila de amigas minhas psicólogas. Débora, eu quero esse livro, quero esse livro. Que eu passei por tudo de ruim na vida. E eu tenho tudo de bom na vida. Cara, eu tenho 2 filhas que são maravilhosas, uma neta linda, todas lindas, maravilhosas, com saúde, batalhadoras, guerreiras. Aí eu não aceito vir uns merda desse aí e falar, não, não é por aí. Não dá. Baixa a poeira. Então, assim, esse É os boi migalha, né? que chega de migalha. Os homens hoje, muitos, têm tanto dinheiro que não tem nada. São tão ricos, só tem o dinheiro. Exatamente, não tem cérebro. Não, não tem nada. Nem família, muitos. Enfim, esse é o tema um dos temas do livro.
O intuito é ajudar, assim, muitas mulheres com a minha história, com a minha superação, sabe, com meus medos, com as minhas angústias. É 100% verdade, não tem ficção e não tem mentira no livro, porque é tudo comprovado. Tem uns merda aí no Brasil, que eu amo meu Brasil, investigando a minha vida. Falei assim, ô, gente, investiga a minha vida, sim. Calma que o livro já vai ficar pronto, aí você lê tudo na íntegra. Ai, Não precisa nem ter trabalho, né? Já vai pegar o livro, já vai saber tudo. exato, exato. Mas Como desculpa, é que foi brincadeira. essa mudança de, como é que foi essa mudança de mentalidade? Como é que era aquela Débora lá atrás? E hoje, como é que a Débora, como é que tá a Débora hoje em relação assim à mudança de mentalidade? Uma coisa assim, sempre que eu me incomodava bastante, era, é muito engraçado isso, bem colocada, o que vão pensar? A minha vida eu me preocupava, em primeiro lugar, o que a pessoa, o que o outro, o vizinho, a minha amiga, ou meu familiar, que, tipo, me admiram por ter uma aparência legal, por sempre estar com um carro legal, porque eu trabalho, caralho, eu trabalho para ter as coisas. Então, só que eles não veem o que acontece por trás, né? Quem vê cara não vê corre. Então, Com assim, certeza. eu tinha esse medo da sociedade, ou de que forma ela iria me julgar, de que forma ela estava me olhando. Então, quando eu deixei isso para trás, Jerusa, depois de muito choro, muita depressão, muito remédio para dormir, para depressão, algumas drogas, passei por algumas drogas, passei por medicação pesada, passei por tudo que você possa imaginar. Só que meu caráter é um só, esse não abalou. Esse não abalou. E Ótimo. essa transição da Débora que ficou lá no passado, ela sempre foi muito forte, essa Débora. Então, hoje, eu consegui de que forma, quando eu comecei a cuidar da minha própria vida e se preocupar em primeiro momento comigo. Se eu estiver bem, eu vou conseguir te ajudar para que você fique bem, sabe? Não tem como eu querer escrever um livro. Falar no livro é difícil, porque para eu colocar uma cena de um crime dessa atrocidade que aconteceu dentro da casa da minha mãe, tem dias que eu escrevo, eu e o Jefferson, eu passo uma semana depressiva, lembrando daquilo, não é fácil, não. Não é fácil, não está sendo fácil escrever esse livro. Mas o orgulho que quando chegar lá no final e botar o livrinho embaixo, eu consegui, eu consegui. Então, essa Débora, dia após dia, ela está se tornando um ser melhor. Não digo para você que há 10 anos atrás eu era uma pessoa, não. Galgando diariamente um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Uma fênix, né, Débora? Uma fênix, né? Exato, exato. Não tem assim fórmula mágica, Jerusa. É um pouquinho, um dia de cada vez. E tudo ao seu tempo. Não atropelar as coisas. E é isso que as mulheres precisam saber, precisam ver, precisam enxergar. Por isso que a gente precisa levar essa história de vida, de superação, Exato. para outras mulheres, porque as mulheres elas se sentem incapazes de conseguir, sabe? Então é isso que a gente vai passar, o que eu puder fazer também para passar essas informações, para saber o quanto elas podem, o quanto elas merecem ser felizes, porque a gente não nasceu, a gente não está aqui para, como tu falou, para viver desse jeito. Eu acho que, assim, ó, ser solteira é ótimo, ser casada é ótimo, mas não importa se tu é casada, se tu é solteira, se tu tem namorado, se tu é amante, não importa. O importante, o que a gente hoje quer é que a mulher seja feliz, seja de bem com a vida, com o coração de. Porque assim, ó, E livre de relacionar rótulos, né? livre de rótulos, com certeza. Porque assim, ó, nenhum relacionamento é mil maravilhas. Foi o que eu falei. Tem relações e relações. Relacionamentos e relacionamentos. Então tem Exato. que procurar aquilo que te faça bem, te faça feliz, tá? E me diz só mais uma Um coisinha. minuto! Um minuto! É, o que que te fez ir para os Estados Unidos? Era só um sonho que tu tinha ou tu como é que é? Como é que foi esse querer ir morar nos Estados A Unidos? mudança para uma Débora melhor. Deixar um pouco desse passado sofrido para trás e me permitir ser feliz.
Ai, que lindo. É, e eu, E tu eu, já está eu assim. tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Hoje eu vivo num lugar incrível. Quem me acompanha pelos stories, pelo meu Instagram. Eu vivo num lugar Lindo, um lugar incrível. maravilhoso. Hoje eu tenho uma pessoa incrível do meu lado, que é o Mike. A gente vai se casar em breve. Acho que logo, logo Que a gente ótimo. casa. Ele é americano. E eu tô assim muito feliz porque vou me casar com o meu melhor amigo. Então, assim, isso nunca aconteceu na minha vida. Então, assim, eu não tenho que reclamar de nada, eu só tenho que agradecer. Porque eu tô conseguindo exatamente o que eu idealizei para minha vida aqui. E não Sim. tem preço, não tem palavras para me expressar melhor do que isso.